Fala galerinha do sétimo ano, tudo certo com vocês? Eu espero que sim, hein? Olha só, hoje nós vamos falar sobre os artrópodes, né? Vamos descobrir quem são esses caras. Bom, no reino animal, estudamos até agora indivíduos que se destacam pela presença de poros, outros que eles têm células urticantes. Vimos também aqueles que são achatados, no caso dos plateumintos, e ainda os cilíndricos, que no caso são os nemateumintos. Por último, nós aprendemos bastante sobre os que parecem feitos de anéis, né? Bem como os que são muito moles, no caso dos moluscos. Nesse capítulo, um dos grupos de animais que se diferencia por características muito interessantes e que representa um dos mais importantes saltos evolutivos em relação à locomoção, no caso, o movimento, né, como esses animais se movem, todos eles possuem patas articuladas. Não parece uma coisa tão, né, importante, mas sim, se você relembrar aí esses outros animais, nenhum deles tem patas, né, que nesse caso são as patas articuladas. E por isso os cientistas os chamam de artrópodes, que vem do termo grego artropa, que quer dizer articulação, e podos, pé. Então, no caso, nós estamos falando desses caras aqui embaixo, olha só, né? Nós temos vários representantes, nós temos aranhas, nós temos carrapato, nós temos o caranguejo, nós temos aqui, deixa eu ver o que mais temos, lagosta. Então, esses caras são os artrópodes, tá? Outras características determinantes nesses animais é a presença do exoesqueleto, que nós vamos entrar em detalhes agora. Bom, no caso dos artrópodes, nós temos aqui, olha, diversidade de forma e tamanho. Então, cara, os artrópodes eles são animais incríveis. Eles podem mudar de tamanho, né? Eles podem crescer, no caso. Nós temos também diferentes habitats, como a gente já viu. Tem o caranguejo que vive na água, né? E pode vir para a terra. Tem outros que vivem somente no meio terrestre. Quem são os pertencentes ao filo dos artrópodes? No caso, nós temos as aranhas, as formigas, os besouros, os caranguejos, as lacraias também, certo? E quais são as características gerais que todos os artrópodes vão ter, né? Então, primeiro, nós temos o exoesqueleto, como eu havia falado. O exoesqueleto, ele é como se fosse o teu osso, né, no teu esqueleto, só que do lado de fora, certo? Não sei se você já pegou uma porrada, por exemplo, de um besouro na sua testa. Eu já peguei, alguns alunos sabem que eu ando muito de bicicleta, então veio um besouro e veio com muita velocidade, eu também estava indo com muita velocidade e ele bateu na minha testa, ficou um galo. Só para vocês terem uma ideia, o besouro não era pequeno não, ele era grande, certo? E aí o que aconteceu? Esse exoesqueleto ele é feito de quitina, que é um tipo de açúcar, tá bom? E esse açúcar protege eles das adversidades do ambiente. Bom, sempre ocorre a troca do exoesqueleto, né? Essa troca a gente chama de muda ou chama de ecdise. Então, quando esse animal ele é filhote, ele vai crescendo, 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 crescendo. Por exemplo, o besouro, ele é pequenininho. Depois que ele fica grandão, para como é que ele chegou nessa forma se o exoesqueleto dele é rígido, né? É duro? Há uma troca. Ele vai aumentando de tamanho, no caso, a parte de dentro dele, que é mole, vai aumentando de tamanho e essa casca vai mudando, né? No caso, esse exoesqueleto. O corpo ele é segmentado, podendo ser dividido em cabeça, tórax e abdômen, ou pode ser só o que nós chamamos de cefalotórax e abdômen, tá bom? Possuem olhos simples, a gente já vai especificar esses nomes aqui tudinho, tá? Bom,
ele possui olhos simples, que no caso são os océolos, ou possui os olhos compostos. Os océolos a gente já viu lá nos plateumintos, que são olhos que eles não conseguem definir imagens, assim, igual imagem HD, né? Eles não conseguem definir uma forma adequada. Agora, os olhos compostos, sim, eles já conseguem enxergar muito bem, tá? Bom, eles são dioicos, que quer dizer que eles possuem os sexos separados. Você vai ter um macho e uma fêmea sempre, para eles poderem copular. E os grupos dos artrópodes, nós temos os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes, tá? Então, esses nomes aqui, a gente costuma ver mais inseto, crustáceo e aracnídeo, né? Quilópode, diplópode, a gente talvez nem, né? Nem tenha escutado. Mas aqui você vai ver, não se preocupe. Bom, vamos falar agora um pouco dos insetos, né? Bom, os insetos, as características dele vai ser o seguinte: a gente vai ter 3 pares de pernas articuladas, não são patas, tá? São pernas articuladas, lembra? Cada partezinha aqui dessa dobra, tá bom? Então, nós temos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, nós temos 3 pares, né? 3 pares, 3 aqui e 3 aqui, de patas articuladas. Um par de antenas. Então, olha só, todo inseto vai ter antena, tá bom? 3 patas e um par de antenas. O corpo dos insetos vai ser sempre dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então, nós temos aqui, olha, cabeça, tórax e o abdômen, que é essa bundinha aqui que a gente chama, certo? Então, se você reparar, é como se fosse mais ou menos a gente sendo dividido, né? Você tem aí a sua cabeça, põe a tua mão na tua cabeça aí, certo? Você tem a sua cabeça, você tem o seu tórax, que é o teu peito, né? Aí a região do peito, que é o tórax, e você tem o abdômen, que é a barriga. Então, olha só, o inseto ele não vai ter bunda, né? Porque não tem a parte de baixo, não tem as pernas, né? As pernas dele, né? É do lado. Então, beleza. Muitas espécies elas são dotadas de asas, tá? Muitas espécies, mas não quer dizer que todas vão ter. Por exemplo, formiga. A formiga ela é um inseto, mas todas as formigas têm asa? Não. Então, isso não vai ser uma definição para inseto, mas isso aqui é uma característica, ok? Os insetos eles têm uns habitats que podem ser aquáticos ou terrestres. Beleza. E nós temos aqui o grupo mais numeroso e diversificado de invertebrados, que são os seres que não possuem ossos. Ok? E eles podem ter uma camuflagem excelente, como a gente está vendo aqui, olha. Isso parece uma flor, mas na verdade é um louva-a-Deus. E uma coisa bem interessante, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas o louva-a-Deus ele é carnívoro, né? Ele é um inseto que come, claro, outros insetos, mas se tiver um beija-flor, como estava aqui dando bobeira, ele come, ele mata. Então, cuidado com o louva-a-Deus. Tirando, não vai te matar, mas eles são bem agressivos. A fisiologia dos insetos é o seguinte, no caso, como é que funciona, né, o corpo deles. Bom, a alimentação ela é variável. No caso, nós temos herbívoros, que no caso nós temos os pulgões e as borboletas. Pulgões são esses caras aqui, ó. Se você já viu um pontinho branco na árvore, assim, vários, tá? Chega mais perto, você vai ver que esses caras eles estão ali, na verdade, se alimentando da seiva da árvore. Uma coisa bem interessante que eu aprendi num desenho e que é verdade é no Vida de Inseto, se eu não me engano, né? As formigas, elas capturam os pulgões e tratam eles como se fossem cachorrinhos ou, sei lá, um mascote, né? Elas levam os pulgões para dentro do formigueiro. Lá no formigueiro, eles colocam os pulgões próximo à raiz de árvores e os pulgões eles começam a comer, né, a seiva da árvore. Beleza, até aí tudo bem. Só que, para que ela faz isso? O pulgão,
ele faz cocô. Esse cocô, ele é doce, por conta que ela come diretamente seiva da árvore. E aí, o que que acontece? As formigas comem esse cocô do pulgão. Bem louco, né? Pois é, como se elas estivessem criando eles para, como se fosse um gado, uma galinha, alguma coisa do tipo. Bom, nós temos os carnívoros, que são os louva-a-Deus, né, e os besouros. Nós temos os onívoros, que são as baratas, comem de tudo. Nós temos os parasitas, como carrapato e piolho. Aqui, né, o carrapatinho. Borboletinha ali, que eu esqueci de apontar. E o sistema digestório desses caras é completo. Tem boca e tem ânus. Então, tem uma entrada e uma saída, ok? Nós temos alguns que têm uma especialização da boca. No caso, alguns são feitos para sugar, que é o caso da abelha e da borboleta. Outros são feitos para mastigar, como o caso do besouro e da formiga. E cortar também, né? E outros são feitos para picar, que no caso dos mosquitos e das cigarras, que são aquele bicho que faz... Cara, esses animais, eles têm um sistema respiratório bem louco, que eu vou explicar para vocês e vocês já vão entender o porquê os insetos morrem bem rápido, na questão de veneno, é claro. Eles vão possuir um sistema respiratório na forma de traqueia, que são tubos que vão se formando ao redor do corpo do animal. Então, olha aqui, ó. Esse animal, se você aproximar, ele tem vários tubos ao redor do corpo deles, que, ó, essa parte aqui seria o exterior e essa parte é a parte interna. Isso aqui seria, no caso, a fibra muscular, que no caso são os músculos que eu uso, por exemplo, aqui do gafanhoto para ele pular, certo? Então imagina você tendo várias aberturas que nós chamamos de espiráculos no teu corpo. Aí tu tá voando lá de boa, tu é um mosquito, né? Mosquito da dengue, voando. E aí de repente vem alguém e joga inseticida em ti, né? Ou no ar, né? Tem um monte de mosquito e tu joga no ar. Cara, começa a cair todo mundo começa a morrer. Por quê? Nós temos apenas o nariz aqui, né? E a boca para a entrada dessas substâncias tóxicas. Tem o olho também, mas vamos contar só o nariz e a boca. Então a gente vai tapar. Agora, o mosquito não consegue tapar nenhum buraco, né? Então ele tem várias entradas por onde esse veneno pode entrar no corpo deles. Um detalhe bastante importante: inseticida funciona apenas com inseto. Se você vê uma aranha, você for colocar o veneno na aranha, não vai dar certo, porque é um veneno só para insetos. Ué, professor, mas a aranha não é um inseto? Não. E eu vou falar isso daqui a pouco para vocês. Bom, a reprodução dos insetos, no caso, são de vários tipos. Nós temos os ovíparos, que no caso, os ovos são liberados no ambiente e o desenvolvimento dos filhotes é fora do corpo materno. Já os ovivíparos, os ovos se desenvolvem no interior do corpo da fêmea, mas não se nutrem dela. Então fica um ovo dentro do corpo da mãe. Não é que nem, por exemplo, digamos assim, nós, né? Que nós temos a nossa mãe e ela que dá a nutrição pra gente. Não é isso. O ovo, em vez de sair, fica dentro da mãe. E aí quando tá quase para nascer, ela coloca o ovo para fora e aí depois o filhotinho nasce. E aqui nós temos os vivíparos, que são embriões. Eles são nutridos e se desenvolvem no interior do corpo da fêmea. Esses sim são igualzinho a nós, né? Eles se desenvolvem no útero, digamos assim, da mãe deles. E a gente tem a reprodução, que a reprodução ela é sexuada, como a gente já falou que a gente tem um macho e uma fêmea, né? É uma reprodução sexuada. E nós temos a fertilização interna. Uma observação: os ovos se desenvolvem
uma casca que protege os embriões da perda de água para o ambiente também, certo? E aqui nós temos uma joaninha, né, que ela está cuidando dos ovos dela daqui, que então ela é um ovivíparo. Nós temos uma barata dando à luz aqui, que é, no caso, ela é vivíparo. E aqui nós temos apenas duas libélulas cruzando, né, que é bem interessante o acasalamento delas, certo? O desenvolvimento dos insetos ele é bem interessante. No caso, nós temos o sem metamorfose ou desenvolvimento direto, o metamorfose indireta, que no caso eles vão sair do ovo um inseto semelhante ao adulto, porém imaturo sexualmente, que é o caso aqui do primeiro, certo? Então você tem um inseto que vai sair do ovo e ele vai ser do mesmo jeito do pai dele ou da mãe, porém ele só não tem maturidade sexual. Já a metamorfose completa vai ser aqui o caso que pode ser da borboleta, pode ser isso aqui é uma mosca, né? Meu Deus. Uma mosca, certo? Que ela vai ter uma fase larval, vai ter uma pupa, que vai ser a casquinha onde ela vai ficar, e depois ela vira um inseto completamente diferente. Bom, agora partindo para os crustáceos, nós temos a maioria vive em ambiente aquático. O único que é terrestre é o que a gente chama de tatuzinho de jardim. Não sei se vocês já viram, que é esse camaradinho bem aqui. Você dá um petelequinho nele e ele se enrola todinho, certo? Esse é o único crustáceo terrestre. A estrutura dos crustáceos, no caso que nós vamos ter, são o corpo dividido em cefalotórax. Olha só, cefalotórax. Ele não tem cabeça e tórax. Então, o céfalo, que no caso é a cabeça, ele é colado com o tórax, não tem uma divisão entre elas. Tá? A não ser se tu quebrar, né? Que aí sim você vai ter uma divisão. O exoesqueleto também é de quitina, no caso o esqueleto deles. Nós temos os chamados apêndices articulares, que no caso são essas estruturas aqui maiores. Nós temos presenças de 2 pares de antena na cabeça também, tá? E os crustáceos, eles apresentam, por exemplo, essas pinças aqui na frente, que a gente chama de quelícera, tá bom? E eles não têm um número, digamos assim, de patas, né? Igual os insetos. Tipo, são 4 patas, são 3 patas. Isso vai variar muito, porque um camarão, ele também é um crustáceo, né? Ele vive na água. E já reparou quantas patas tem um camarão? Pois é, tem muita pata. Beleza? E aqui, olha, nós temos o abdômen e a cauda. Se você pegar a imagem de um camarão, é bem parecido com esse aqui. Ele também tem essas pinças, só que eles são muito pequenininhos. A fisiologia dos crustáceos é o seguinte: a alimentação ela é bem variada. Nós podemos ter animais herbívoros, que comem apenas vegetais, os onívoros, que comem de tudo, os carnívoros, que comem só carne, e os parasitas, certo? Que dependem de outros animais para adquirir seu alimento. Tipo, vai lá e fica no animal e ele fica sugando os nutrientes dos outros animais. O apêndice especializado leva o alimento à boca, que no caso é aquelas pinças que eu falei para vocês, como o caranguejo também tem, né? Então, triturando por forte... E esse alimento, ele é triturado por fortes mandíbulas, tá? O sistema respiratório dele é sistema branquial, que no caso é igual ao dos peixes. Sabe aquele negocinho que tem do lado da cabeça do peixe? Cabeça, entre aspas, né? Pois é igualzinho dos peixes. É um sistema branquial. Já a locomoção, elas podem ser do tipo, podem caminhar sobre o substrato, que no caso seria o chão lá do mar ou na água, qualquer tipo de água que tenha, vai ter o substrato, que é o chão, e ele pode caminhar. Ou eles podem ser fixos, ou eles também podem nadar, ok? Nós temos a reprodução dos crustáceos.
que no caso eles são animais dioicos, nós temos um macho e uma fêmea. Nós temos os crustáceos sendo animais ovíparos, que no caso o ovo se desenvolve fora do corpo da mãe. A fecundação ela é interna, então tem que haver a penetração do sistema reprodutor masculino no corpo da fêmea. E o desenvolvimento ele é indireto, com metamorfose, ou ele pode ser direto, sem metamorfose, beleza? Nós temos um indivíduo que ele é de um jeito quando é filhote e depois ele passa por umas mudanças e fica igual ao pai, né, ou à mãe. E aqui ele pode ser diretamente igual ao pai e à mãe, porém imaturo sexualmente. Nós temos aqui os aracnídeos, né? Os aracnídeos eles são animais terrestres, apresentam 4 pares de pernas, olha lá, então nós temos 1, 2, 3, 4. Isso é que vai diferenciar, certo? Inseto de aracnídeo, tá bom? Então, temos 4 patas, ou, patas não, desculpa, 4 pernas, ok? Aqui está escrito pata, mas a gente chama realmente de pernas, tá bom? Nós temos 2 pares de pinças bucais, que são esses 2 aqui, que nós chamamos de pedipalpos, ok? Vamos ter também o corpo dividido em cefalotórax, que no caso é isso aqui, ó, a cabeça dele fica colado no tórax, tá bom? Ele está apontando aqui, ó, cefalotórax, e abdômen, que é essa região aqui. Não apresentam antenas ou mandíbulas, então eles vão ter apenas essas quelíceras aqui que eu vou falar já já rapidinho. O grupo dos aracnídeos a gente tem as aranhas, os escorpiões e os ácaros, por exemplo, e os carrapatos, certo? Então olha só, aqui nós vamos ter as fiandeiras, que é onde é produzido a teia desse animal, os pedipalpos, que servem para trazer o alimento em direção à mandíbula, ou desculpa, à boca, e as quelíceras, que normalmente lá nos crustáceos elas são em forma de pinça, porém aqui elas são como se tivessem 2 dentes que servem para inocular o veneno na presa, né? Então, ela, às vezes, nessa quelícera, a gente encontra enzimas digestivas que vai começando a fazer a digestão ali mesmo naquela região, e depois ele só vai sugando o que sobrou dessa digestão, certo? Então, aqui nós temos o escorpião, né? Nós temos aqui, olha, parte do abdômen. Isso aqui é o pós-abdômen, que no caso é a cauda dele. E o cefalotórax, nós temos os pedipalpos aqui, que no caso deles são bem grandes. As quelíceras aqui, ó. Aí é a mesma coisa aqui no carrapato. Repara sempre que tem 4 patas. 4 patas. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E essa outra aqui não é pata, é pedipalpo. Beleza? A fisiologia dos aracnídeos, como é que funciona, né? No caso das aranhas ali, esses caras eles são carnívoros, a digestão ela inicia fora do corpo, como eu havia falado para vocês. O abdômen ele localiza assim, glândulas responsáveis pela produção de seda, que é a teia dela, e possui pulmões ou traqueias, certo? Então, por isso que eu falei para vocês naquela hora, veneno de inseto só funciona com inseto. Com aracnídeo não vai funcionar direito, tá? Aqui pode ter traqueia, beleza, mas uma grande maioria vai ter pulmão. Então eles vão respirar que nem a gente, mais ou menos, tá bom? Então não vai funcionar com eles. Olhos bem desenvolvidos ou órgãos sensoriais nas pernas, que no caso do carrapato, por exemplo, eles têm patas
que tem uma percepção maravilhosa, tá? Para achar vítimas. E sinais vibratórios para comunicação. Beleza, isso é a fisiologia dos aracnídeos. Já dos escorpiões, nós temos, eles são carnívoros, eles usam pinças para capturar presas. O veneno fica no agulhão, que é o que fica logo depois do abdômen, que é aquela região do pós-abdômen, que seria aquela cauda, o rabo, que não é isso, tá? Mas só para vocês terem uma ideia do escorpião, é lá que fica o veneno. Ele pode matar ou apenas paralisar. Isso sempre vai depender do tamanho do indivíduo e da potência do veneno do escorpião. A digestão ela se inicia na boca por substâncias digestivas. A respiração desses caras é pulmonar e são sensíveis a vibrações. Então, por isso que muitas vezes alguns acidentes acontecem. Por quê? Porque você está passando e de repente você pisa próximo, você nem pisou nele, mas por ele se sentir ameaçado, ele vai lá e consegue picar a pessoa. Os ácaros e os carrapatos, no caso, eles vão se alimentar de líquido, do fluido, né, do corpo de outros animais. Os ácaros, eles são carnívoros, herbívoros, e a maioria não apresenta coração nem pulmão. Meu Deus, como é que eles sobrevivem? Na verdade, eles têm um tipo de circulação aonde os próprios vasos sanguíneos são impulsionados para seguir caminho dentro do corpo deles. A respiração ela é traqueal, não possui visão, então eles são cegos, por isso que eu disse naquela hora que a pata deles são ótimas para achar, digamos assim, um lugar que tem alimento, que é o corpo de outros animais, e são capazes de detectar correntes de ar. Isso serve para eles conseguirem sair de um determinado local. Nós temos aqui a reprodução dos aracnídeos, que no caso das aranhas, então a gente tem os machos, eles são maiores do que as fêmeas. A fecundação ela é interna e ele usa um dos pés de palpos para transmitir os espermatozoides para o corpo da fêmea, que é aquele que ele usa também para se alimentar, né? Para trazer o alimento para a boca. Os animais eles são ovíparos, ok? E o desenvolvimento das aranhas é direto. Nasce uma aranhinha que vai ficando só depois grandona, sofrendo as equidíases, que é a troca do exoesqueleto. Escorpiões, no caso, eles têm uma bolsa onde eles guardam o espermatozoide e o macho procura a fêmea para copular, certo? Ele faz lá uma corte, ele segura nos pés de palpos da fêmea e leva ela até essa bolsa onde estão os espermatozoides dele. Alguns indivíduos, no caso, as fêmeas, elas podem sofrer a partenogênese. O que seria isso? A fêmea, ela produziu o óvulo, só que não tem macho para que esse óvulo seja fecundado. E aí o que acontece? Ela mesma dá origem a outra fêmea, certo? É isso a partenogênese. Nós temos os ácaros e os carrapatos. Os ovos eles são colocados em abrigos no solo, por isso que normalmente dizem, né, que se tu for passear com um cachorro na grama, ele vai pegar carrapato, porque os ovos do carrapato estão lá, né? E então você tem tem ovos, aí você tem uma larva, você tem uma ninfa, que isso é a metamorfose incompleta, tá bom? E finalmente nós temos um carinha que quase ninguém sabe o nome, né? Mas eles são chamados de quilópodes e os diplópodes. No caso, são animais terrestres, esses dois aqui,
eles vivem em ambientes úmidos, a cabeça e o corpo alongado divididos em vários segmentos. Então você tem essa cabeça e o corpo dele dividido em vários segmentos, que é isso que está acontecendo aqui, ó, também. Então, pode ter um par de antenas, que no caso é esses daqui, ó. Beleza? A fisiologia dos quilópodes é o seguinte: eles são predadores, eles caçam, certo? Eles vão atrás, principalmente esse cara aqui que é bastante nervoso, né? Cuidado com esse cara, que ele tem um veneno potente e dói pra caramba. Eu nunca fui ferroado, mas dizem que dói pra caramba. Existem uns que chegam a 1 metro, dizem, né? Bom, de pequenos artrópodes, eles são caçadores, né? E de pequenos vertebrados também, como roedores, que no caso de alguns ratos. As antenas elas servem para detectar as suas presas. Ela possui garras com veneno, que no caso é este cara aqui, porque o quilópode não tem isso, tá? Ele é super de boa, dá pra te colocar na tua mão, né? Que esse aqui é aquele que a gente chama de embuar, né? Que dá um peteleco nele e ele fica enroladinho nele mesmo. Os diplópodes, eles são dentritivos, carnívoros, onívoros, o que der para eles, eles comem, tá? Que no caso é esses aqui. A reprodução dos quilópodes e dos diplópodes é o seguinte: reprodução sexuada com fertilização interna, e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Detalhe: quando a gente fala quilópode, né, pelo corpo deles serem segmentados, no caso desse cara aqui, que a gente mais conhece como lacraia ou centopeia, né, é que você tem no quilópode, você tem duas patas por segmento. Tem uma, duas, uma, duas, uma, duas. Já no diplópode, adivinha, tem duas patas por segmento. Então você tem uma, duas, uma, duas, uma, duas. Então, do outro lado também tem uma, duas e assim por diante. Tá certo? Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Ah, não esqueçam, tem uma atividade para fazer também do livro referente a esse assunto. Não esqueçam. Agora sim. Tchau, tchau.